Perfeito, gente. Boa noite. Queria aproveitar logo antes que a gente esqueça, né? Pedir para se inscreverem, né, dar um like, fazer esses pequenos detalhes aí antes, para a gente não esquecer depois, para dar um reforço aqui para a galera do coletivo, GAP filosófico, psicocinética, certo? Então façam isso por gentileza. E vamos começar, né? A gente parou na página 35, certo? Na semana passada, a gente discutiu um pouco, né, da relevância de algumas ideias do Hegel para compreender um pouco mais o, a obra do Hartmut Rosa, né? E hoje a gente vai estar continuando sobre o processo acelerativo na contemporaneidade, tá bom? Então vamos começar aqui no último parágrafo da página 35. Em um número crescente de diagnósticos temporais, é possível encontrar, no entanto, a tese implícita ou explícita de que exatamente essa tradução ou ressincronização tornam-se crescentemente problemáticas em diversos setores sociais. Sistematizando esses diagnósticos de desincronização, vemos que eles reportam-se a três desenvolvimentos distinguíveis. Primeiramente, como já mostrado, fica claro ser possível a qualquer momento que, por um lado, modelos e perspectivas temporais sistemicamente, institucionalizados, e, por outro, os modelos e perspectivas dos atores divirjam de tal forma que, seja em decorrência de migração ou de uma rápida mudança de sistema, chegue-se a um desencaixe. E, com isso, a uma desincronização de ambas as estruturas temporais. Como já observara clarividentemente George Simmel, a velocidade institucional e estrutural imposta pode ser alta demais para os sujeitos, ou, ao contrário, apresentar-lhes rigidez e morosidade demasiadas. Desenvolvimentos estruturais, assim como transformações culturais, podem representar a causa endógena de uma dissociação temporal. O processo de ressincronização, por conseguinte, pode ser efetuado de forma favorável a um dos dois lados. Ou os atores adotam e internalizam novas orientações temporais, como no processo descrito por E.P. Thompson, ou chega-se a uma mudança de sistema, como no caso dos antigos estados socialistas do leste europeu, no curso da qual estruturas, por demais morosas e inflexíveis, são substituídas através de arranjos velozes e dinâmicos. Ou, ao contrário, um diagnóstico do tempo correspondente a esse modelo é defendido por muitos cientistas sociais ao argumentarem que os processos sistêmicos da sociedade moderna teriam se tornado rápido demais para os indivíduos que nela vivem. Nota 65. Essa tese é sustentada por Richard Sennett, assim como Fritz Hayes e diversos autores em Backhouse, Robson e Godbey, supõem uma desincronização entre perspectivas temporais internas, ou seja, relativas aos atores sociais, e externas, ou seja, observáveis no plano sistêmico. Fim da nota. A crítica inversa de que os atores sociais seriam indolentes, acomodados, inflexíveis, em outras palavras, lentos demais para as exigências do tempo, é frequentemente levantada por empregadores, economistas e políticos, ao terem que esclarecer fenômenos de deficiência sistêmica ou má alocação, como desemprego, por exemplo. Uma segunda forma de desincronização apresenta, por sua vez, a crescente incongruência postulada por Peter Albright entre os três horizontes de tempo que guiam os atores, ou seja, a desintegração das perspectivas de tempo cotidiano, tempo biográfico e tempo histórico, em sociedades capitalistas modernas,
cuja inconciliabilidade seria a causa pela qual o indivíduo perceberia seu tempo nas três referências como alienado. Isso levaria à perda da capacidade de integração da própria vida de forma narrativa em um passado provedor de referências e em um futuro provedor de sentido. E da capacidade de se obter, assim, uma orientação duradoura ao menos de médio prazo para as ações futuras. Essa forma de desincronização relativa aos atores pode ser, naturalmente, como mostram as reflexões de Richard Sennett, uma consequência de processos de desincronização do primeiro tipo apresentado. Desincronizados podem estar ainda em terceiro lugar, subsistemas sociais ou sistemas funcionais entre si. Assim, enfatizam o difundido diagnóstico do tempo, desde as ciências sociais até a imprensa e a política cotidiana, segundo o qual a economia, a ciência, a técnica, bem como os desenvolvimentos desencadeados por elas, teriam se tornado rápidos demais para um controle político e jurídico das transformações sociais. Economia, ciência e técnica, de um lado, e direito e política, do outro, teriam saído do compasso, ou seja, estariam desincronizados. Nota 67, ou nota 68, é possível identificar como variante da diagnose de desincronização sistêmica os estudos ligados ao movimento ecológico, que defendem a tese de que o sistema de sociedade, ou seja, o sistema econômico, teria se tornado rápido demais para o sistema ecológico da natureza. O postulado de desincronização tem por base que a sociedade não dá tempo suficiente à natureza para restabelecimento de matérias-primas e eliminação de materiais tóxicos rejeitados. Fim da nota. No decorrer do presente trabalho, retornarei em todas as formas de desincronização e tentarei esclarecer seus complexos internos, através da tendência aceleratória inerente à modernidade. Nesse ponto, basta fixar que a aceleração contínua de mesmo apenas um subsistema social pode levar, em função do acoplamento cronoestrutural de sistemas sociais e da demanda por sincronização, que daí surge a consequentes problemas temporais para todos os outros sistemas restantes e aos atores que neles atuam. Ao se tentar traçar um panorama dos atuais diagnósticos da temporalidade e do tempo presente, percebe-se que, em geral, que elas parecem convergir para um único ponto crítico. Um grande número de interpretações sociológicas contemporâneas, em parte bastante distintas entre si, concordam em poder constatar uma ruptura mais ou menos acentuada no desenvolvimento da modernidade, que as obrigaria, assim, a uma nova definição da época atual como segunda modernidade. Modernidade reflexiva, modernidade liberal estendida, modernidade tardia, ou ainda como pós-modernidade. Muito controverso nas ciências sociais no entanto, a que se refere essa ruptura, se seu caráter é estrutural ou cultural, quando e onde ela se inicia historicamente. Trata-se de uma nova época? Caso sim, quando se inicia? E quão profunda ela é? Trata-se de uma ruptura na modernidade ou com a modernidade? Os conceitos aqui examinados deixam claro que a maioria dos intérpretes ora tende à primeira diagnose e afirma observar uma radicalização dos princípios modernos, tornando então questionável em que consistiria o novo do tempo histórico identificado. O caminho para uma resposta apropriada a essa questão, como quero mostrar no que se segue, se abre apenas através de um olhar para os diagnósticos da temporalidade já discutidos. Fenômenos de aceleração e desincronização estão no cerne de quase todas as definições do novo tempo.
o que é especialmente válido para aqueles diagnósticos do tempo que conectam a nova formação postulada da sociedade com os fenômenos resumidos sob o termo globalização, como quero mostrar no 10º capítulo. O genuinamente novo na globalização atual não está exatamente na ocorrência dos processos discutidos sobre esse termo, mas sim na velocidade na qual eles ocorrem. Esse processo de aceleração traz consigo, indubitavelmente, uma série de consequências estruturais e culturais que levam a diferenças sensíveis em relação à formação da sociedade da modernidade clássica. Ele se manifesta, à primeira vista, naturalmente, como um processo de sincronização global sem precedentes. A síntese emblemática da era da globalização e a alocal e utópica internet, na qual todos os acontecimentos do mundo inteiro se dão simultaneamente, de forma complementar a essa sincronização entre, digamos, as sociedades e contingentes, agravam-se de todos os fenômenos de desincronização da sociedade global interna. Os mercados de informação e financeiro, mundialmente operantes e frações de segundos, praticamente não permitem, segundo a maioria dos observadores atuais, uma ressincronização entre as perspectivas dos atores e do sistema, e não se deixam mais controlar politicamente e, em grande medida, juridicamente. Os indivíduos e estados nacionais tornaram-se lentos demais para a velocidade das transações da modernidade globalizada. Educação, política e direito não conseguem mais acompanhar o passo das evoluções do tempo corrente. Ao mesmo tempo, grupos quantitativamente grandes, porém marginalizados, no chamado terceiro mundo e também nas sociedades industrializadas, se tornam desincronizados, de forma que se tornam excluídos de inovações estruturais e culturais determinantes. Diagnósticos da globalização são unânimes a respeito do rápido aumento da simultaneidade do não simultâneo. A idade da pedra e a era cibernética coexistem imediatamente lado a lado. Alguma palavra que vocês queiram falar? Algum comentário? Por enquanto, não. O que eu penso aqui que parece que ele está, de certo modo, estabelecendo que há determinadas instâncias, né, que elas são desincronizadas, né, ao passo de que determinados também locais estão mais acelerados do que outros, se eu não estou enganado aqui, de modo que há uma desincronização entre, por exemplo, os aparelhos jurídicos e políticos, né? Eles estão, de certo modo, eles não acompanham as mudanças da modernidade, né, na mesma velocidade. Isso cria uma certa desincronização, né? A parte de grupos, né, instituições que são mais ativistas, né, no termos ecológicos, né, estabelecem também essa ideia de que as coisas estão indo muito mais rápido do que a capacidade de regeneração da Terra, por exemplo, né? E ele depois vai apontar que há determinados nichos, determinados locais que parece que ainda não foram realmente inseridos dentro dessa aceleração da modernidade. Ele vai detalhar depois determinadas comunidades, né, mais nativas, tal, de alguns países ainda estão em um tipo de aceleração de velocidade menor, né, nesse processo dos sistemas e de como esses processos estão ocorrendo na maior parte dos países já bem estabelecidos, né, tecnologicamente e de estruturas econômicas e de avanços tecnológicos, né? Então,
ele mesmo que está fazendo uma espécie de diagnóstico geral, né, das sociedades, e é interessante, né, porque aí vai dando para perceber como essas estruturas elas estão sendo inseridas em determinados locais, né, e como essa aceleração ela se move de formas também diferenciadas, né, diferenciadas entre sociedades, entre comunidades. Então, é um ponto interessante. Quer dizer que não é todos que estão numa mesma velocidade, né, em uma mesma aceleração temporal, vamos assim dizer. Não estão todos no mesmo ritmo. Há uma certa resistência de determinadas pessoas, né, de determinadas comunidades, que parece que há uma resistência a esse processo da modernidade, né, da aceleração. Continuando. De fato, na aceitação dos processos de dessincronização, aqui identificados parece haver um núcleo comum que os apologistas da pós-modernidade celebram e seus oponentes combatem. O cerne tanto da ideologia filosófica pós-moderna quanto do diagnóstico sociológico pós-moderno é tratado pelo abandono, seja de um controle político de processo de desenvolvimento econômico, técnico ou social, seja da tentativa de, ao menos, entender esses processos. O fim da ciência, da razão, pela renúncia à pretensão de uma integração narrativa sensata de passado, presente e futuro, individuais e coletivos, que é o fim das narrativas. Essa questão das narrativas é interessante porque não tem um outro texto, tem um livro do Byung-Chul Han, que ele fala justamente sobre a questão das narrativas, né? Ele aborda, ele vai falar sobre as narrativas, elas têm uma conclusão, elas são acabadas, né? Enquanto que esse período da modernidade seria um momento que está se acabando as narrativas, né? É interessante. Mas continuando. E assim, de uma integração de tempo cotidiano, biográfico e histórico em um projeto de identidade pessoal, um fim do sujeito, do terror da identidade, pela aceitação do processar desincronizado e desintegrado de subsistemas sociais, o fim da sociedade e, por fim, pela aceitação do desenvolvimento desincronizado e desintegrado de diferentes grupos sociais. No decorrer do presente trabalho, tentarei mostrar que a tomada de uma perspectiva temporal possibilita apreender conjuntamente as múltiplas observações de uma ruptura no desenvolvimento das sociedades ocidentais, de forma a permitir uma definição teoricamente rica, empiricamente substancial e precisa em termos de diagnóstico temporal, ou seja, permite uma definição normativa profícua dessa ruptura no contexto da modernidade. Minha hipótese heurística norteadora é a suposição de que a aceleração social constitutiva na modernidade ultrapassa um ponto crítico na modernidade tardia, além do qual não se pode mais preservar a ambição de sincronização da sociedade como um todo e da integração social. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, eu queria falar sobre... Está me ouvindo bem aí? Sim. Eu queria falar sobre o ponto anterior, no qual você falou sobre a questão da assincronia, inclusive dar uma sugestão, né? Porque já que o tempo está reduzido, seria bom ir pontuando algumas perguntas e eu não acredito que vai progredir muito no texto hoje, mas por conta do tempo, né, da chamada. Sim. Mas essa questão da sincronia, quando ele evoca a questão do direito em relação ao processo de aceleração, se o Hartmut Rosa ele vai aprofundar essa questão do direito posteriormente, se ele trata disso, se é o interesse dele, porque me parece, pelo menos no sentido do que ele apontou ali, uma colocação muito conveniente, né, no sentido de dizer assim, se há uma assincronia entre direito e o processo de aceleração que é proveniente desse processo de uma, entre aspas,
modernidade que resulta numa espécie de simultaneidade contínua, né, em uma espécie de impossibilidade de sincronização. Então, se faz perceptível que o direito, justamente por conta disso, não reproduza uma noção de justiça equivalente tal qual esse processo de temporalidade instituído, né? E aí não Isso. quero colocar isso como um problema e nem como uma questão, mas assim, ele vai tratar disso depois? Ele vai falar isso depois, ele fala um pouco mais, ele fala sobre a questão também, não só do jurídico, mas também do político. Ele vai falar que justamente isso que você bem percebeu, de que não as leis e a política, né? A política como a gente entende hoje, do diálogo, do debate, do discurso, necessita de um tempo maior de reflexão, de tomadas de ações, e a modernidade ela não espera, né, essas o resultado dessas discussões, desses debates e do planejamento. Parece que a sociedade da modernidade ela era uma coisa meio que foge dessa tentativa de cristalizar, né, um trabalho, um pensamento, uma tomada de atitude a partir do debate, do diálogo, do discurso, né? Então, isso é um problema, porque ao mesmo tempo a sociedade, a modernidade, elas necessitam desse aparato político e jurídico, e no entanto ela não espera que essas coisas tomem sua forma. Então eu acho bem complicado. É justamente isso que ele está tentando problematizar, né? É isso que ele está tentando provocar, né? A provocação, olha o que está acontecendo e olhe os nossos aparelhos políticos e jurídicos, né? Não dão conta, e às vezes a política às vezes não, a política né, um espaço do diálogo, do debate, do discurso, da reflexão, né? Não age aos arroubos, né, completos. Ela necessita de um certo momento de discussão, de maturidade de ideias, né? Então, justamente isso, mas ele aborda assim, ele aborda em outros momentos, ele vai retomar esses temas. Alguém mais quer comentar? Marcelo levantou a mão aí, Pedro também. Beleza. Pode falar, Pedro, pode falar. Não, só, eu queria falar uma outra coisa, mas só sobre isso que você está falando especificamente, depois o Marcelo fala, mas e a ideia de certas diante de violências, ou a ideia mesmo de revolução, né, que existe um outro tempo, que de repente esse dispositivo político ele também desacelera, impede outras coisas de se transformar, né, coisas, há uma desaceleração também, né, de coisas que precisariam urgentemente se transformar. No caso das áreas, a gente pode falar mesmo, educação, saneamento básico, justiça social, né? Tudo mais que a gente sabe. Não é que eles desaceleram, é que eles não estão na mesma velocidade, no mesmo ritmo. É como se fossem pequenos focos de resistência, né? São pequenos focos de resistência que não alcança a aceleração, a mesma velocidade pela própria natureza, né, do qual elas se estruturam, né? No caso, a política, por exemplo, que para você decidir uma tomada de decisão pode se levar, né, semanas, meses, anos, né, para se tomar uma decisão unívoca.
E a modernidade, a sociedade como como é que ela se movimenta numa velocidade muito alta e ela não para, né? Como a tese perpassa pela ideia de uma aceleração aumentativa, ou seja, a aceleração, a velocidade dela aumenta exponencialmente, determinados nichos, né, vamos assim dizer, determinadas instâncias das estruturas sociais, elas, pela sua própria natureza, não vão alcançar essa mesma velocidade, né? E algumas são por resistência mesmo, algumas são por pura resistência, né? Aceleração, a gente viu a aceleração da morte, né? No Covid, né? Uma ação de Estado que estava acelerando a morte. Ou a aceleração da morte dos corpos pretos, do aprisionamento desses corpos, tiros, das balas, é uma aceleração. Qual seria a contra-efetuação dessa aceleração? Uma aceleração que pudesse, né, ultrapassar, impedir, bloquear e destruir essa aceleração. Só uma costura rapidinho. Eu acho que essa questão envolve também a impossibilidade dessa justiça, né, que ele colocou e não respondeu, que mostra nisso que ele vai tratar depois, né? Porque isso delimita o horizonte da justiça referente a esses corpos que são atravessados por esse tipo de violência que você está colocando, né? Então ele não apresentou isso ainda, né? Perfeito. Sim, mas assim, é uma questão que envolve a minha questão, inclusive. Acho que tem uma ressonância aí entre a minha colocação e a sua. Total. Eu acho que perpassa por isso também, né? E realmente eu não sei como é que funciona isso, né? Não sei como é que ele resolveria, porque tem outras questões relativas que vão ser amadurecidas não necessariamente nessa obra, mas em outras obras do Hashimoto Rosa, né? Do livro, por exemplo, Alienação e Aceleração, que amadurece algumas ideias. Tem as obras dele sobre a ressonância, né? Que também deve estar, eu ainda não li, mas provavelmente ele deve estar amadurecendo o conceito, o termo de ressonância que ele apresenta aqui nessa obra. Então, determinados pontos não estão muito bem claros ou não estão muito bem explicitados, né? Até porque Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Fale. O que é mais rápido? O que é mais rápido? A lebre ou a tartaruga? O que você acha? Eu te perguntei. Eu não sei. Estou te perguntando. Porque, vamos assim, tem a parábola, né? Tem a parábola. A parábola da lebre e da tartaruga, que ela, aos pouquinhos, não tão rápido quanto a lebre, mas alcança seu objetivo, né? Mas eu não sei se isso realmente é favorecido numa modernidade como a nossa, né? Em que a lebre ela não só não para, como ela acelera, né? E aí é que é um problema. Esse justamente a crise do problema todo que a Hashimoto tenta apontar. É porque é uma aceleração que ela é aumentativa. Ela tem esse porém. Ela não é aceleração que você acelera e para, né? Você está no mesmo ritmo. Não, é uma aceleração aumentativa. Ela está aumentando a cada vez mais. A cada, vamos dizer que a cada inovação tecnológica, a cada mudança de parâmetros sociais, a cada inovação das formas de comportamento,
são sintomas dessa aceleração. E a aceleração ela vai aumentando mais ainda a sua velocidade. Entende? Então, é uma complicação. Né? Não é um ritmo. Você está em tal ritmo e mantém aquele ritmo. Não, é o contrário. É uma aceleração que ela aumenta cada vez mais. Ela é exponencial. Né? Então, há uma complicação muito maior do que a questão da parábola da lebre e da tartaruga. Pelo menos é o que eu penso. Né? Essa questão que o Pedro colocou, na verdade, ela tem uma ressonância. Estou usando ressonância direta, né? Acho que eu aderi, incorporei a questão. Mas, assim, é atribuído a Zenão de Eleia, né? Que ele faz a problematização da compartimentação do tempo. Isso. Né? E ele fala da questão da impossibilidade do movimento a partir dessa fragmentação, da eterna divisão de uma certa métrica dessa temporalidade. Acho que se relaciona, inclusive, com a questão além da parametrização dessa temporalidade subdividida, né, através de concepções alfanuméricas, ou através de concepções numéricas, na verdade, tem a questão de quanto mais, além de, lógico, relacionando com uma suposta velocidade da LED que o Pedro colocou, mas trazendo mais para a perspectiva do Zenão de Eleia, né? É justamente essa subdivisão, dessa demarcação no tempo constante dentro de um certo sentido acelerativo que cria uma espécie de impassividade, na verdade, né? Cria uma espécie de inação, né? Justamente essa compartimentação metricamente dividida ou pretensamente ao se chegar nessa multilateralidade das possibilidades a partir dessa compartimentação que impossibilita, inclusive, uma ideia de movimento mais autêntico, digamos assim, né? Então, é interessante essa questão aí da tartaruga e da lebre mediante a certas, entre aspas, medidas de velocidade, ou certas direcionalidades dessas temporalidades. Sim. Eu acho interessante a colocação. O que me levou aqui é sobre a questão do pontilismo temporal, certo? Bom, a cada momento você estaria, vamos dizer assim dizer, né? A cada momento você estaria no mesmo local e em que o outro está, né? O que eu coloco aqui, que eu acho que é uma dificuldade, é de que determinadas formas de compartilhamento de pontos temporais ou de modos, seja eles cronológicos ou não, eles parecem que não abarcam, desculpa, a complexidade dos múltiplos sistemas, né? O que seriam esses múltiplos sistemas? As formas como uma sociedade ela é tão complexa, né? E há vários níveis e graus de desenvolvimento e de compartilhamento do tempo, de como o tempo pode ser não só pensado, mas também vivido, que é o que me interessa. Eles abrangem uma certa dimensão, né, fenomênica, psicológica, política, que nos provoca, né, a uma reflexão sobre como nós entendemos esse tempo a partir da nossa própria perspectiva de tempo, né, de nós enquanto seres orgânicos, mas também político, né, jurídico e psicológico, o que vier. O problema é que essas ideias, né, ou esses conjunto de reflexões sobre os vários sistemas, eles ainda não estão completamente bem compreendidos. Se a própria noção, né, de modernidade apontada aqui já tem uma certa complexidade, né,
eu acho que ainda estamos ainda bem no início de uma total compreensão de como esses aportes temporais, essas instâncias temporais, elas podem ser colocadas numa questão que não ficam só no filosófico, não ficam só no sociológico, mas ficam também na questão psicológica, das ciências políticas, da ciência, da técnica, dos processos educacionais. Então, há uma série de outras complexidades, entendeu? E que eu acho que ainda não foram esgotadas em termos de reflexão, né? Eu acho que é um caminho interessante, né? Compreender a modernidade a partir dessa tese. Eu acho que é uma, vamos dizer assim, uma perspectiva interessante, né? Mas eu acho que em determinados momentos falta alguma coisinha, e é por isso que eu estou tentando compreender sempre a questão da modernidade e dos nossos processos de adoecimento psíquico, né, a partir desses dois parâmetros, o parâmetro da aceleração do Hartmut Rosa e da perspectiva do Byung-Chul Han, né, de um novo posicionamento, né, transformar esses nichos de resistência em potência, em possibilidade de aumentar essa potência e sejam formas de resistência realmente com a força comparável à da aceleração, né? Então, eu acho que isso talvez seja uma possibilidade de refletir e alcançar determinada profundidade da coisa, mas confesso a vocês que ainda estou no início dessa busca aí, desse empreendimento. Assim, muito rapidamente, assim, só para não tomar o tempo, porque eu estava lendo um trecho de uma outra obra do Hartmut Rosa, no qual ele fala justamente sobre essa questão da simultaneidade do tempo dentro de uma condição subjetiva e a temporalidade dentro de uma condição mais objetiva, né? Que é justamente o liame que eu tentei traçar sobre a questão da perspectiva do paradoxo do Zenão, porque o tempo, dentro da demarcação, quanto dentro de uma lógica objetiva, né, cronificada numa lógica do Crônios, né, que é a questão do pontilismo temporal que você mencionou, ela tem em si, dentro de uma certa dimensão, uma perspectiva paradoxal, mas, ao mesmo tempo, nesse trecho da obra do Hartmut Rosa, ele coloca uma questão de que há uma simultaneidade de produção, né, tanto da condição subjetiva, dentro de um sentido bem reduzido do que eu estou colocando aqui, tanto quanto uma objetivação dessa temporalidade que ele falou aí, em algumas dimensões de temporalidade durante a obra que você já abordou aí em outros momentos, né? E vez ou outra ele retoma. Mas ele diz que há uma simultaneidade nessa produção que começa, inclusive, também nas afecções do corpo, né? Que não necessariamente começa, mas que, ao afetar o corpo, afeta a produção, digamos assim, abstrata. E isso é uma questão hegeliana também, né? Da questão da produção das imagens, etc., que ele realoca, me parece, e nesse trecho ele está refletindo a partir de uma concepção mais heideggeriana, né? Dentro de uma lógica de, digamos assim, de solidificação e volubilidade dessa noção de temporalidade. Acho que ressoa com o que você falou agora há pouco. Porque aí mexe com inclusive ele fala nessa obra sobre a questão de uma subjetividade da modernidade, né? Não é só uma questão cronológica exata, objetiva, mas também ela é simultânea com a subjetividade. Justamente porque a nossa subjetividade, enquanto vamos assim, indivíduos modernos, vamos assim dizer, né, mas com todas as aspas aí, nós estamos sendo produzidos dentro dessa lógica da aceleração, né? E quanto mais
avança a aceleração, mas também produz essas subjetividades para até para movimentar a própria engrenagem do processo, né, do próprio sistema da modernidade. Então, é justo o que você falou, é por aí mesmo, né? Por aí mesmo. Eu queria saber de vocês quantos minutos faltam para eu fechar aqui só esse parágrafo. 13. Tem 13 minutos, porém, se você quiser abrir depois um outro link, pode abrir um link, eu dou uma segurada aqui na live aqui. Assim, mesmo que seja para encerrar, assim, 10 minutos e tal. Não, vamos fazer o seguinte, a gente só conclui aqui, quem quiser falar mais alguma coisa, a gente para por aqui mesmo. Beleza, fica à vontade aí. A consequência, como será mostrado, é uma mudança fundamental, qualitativa, nas formas de direcionamento da sociedade e das autorrelações pessoais, que implica a renúncia ao desejo da autonomia individual e coletiva, e, por conseguinte, ao projeto normativo da modernidade. Nesse ponto de viragem, modifica-se também a qualidade do tempo em si, o biográfico e histórico. Modelos e perspectivas temporais, tanto individuais quanto coletivos, são, de acordo com a situação e o contexto redefinidos, temporalizados, continuamente no fluxo do tempo, o que leva às formas históricas inéditas de identidade situacional e política situacional. À luz de tais reflexões, torna-se analiticamente determinável e teoricamente situável a paradoxal simultaneidade dos diagnósticos de uma dinamização total de todas as relações sociais e de um concomitante enrijecimento de todo o desenvolvimento histórico e individual, cuja afinidade com o diagnóstico da modernidade torna-se evidente. Então, é mais ou menos um pouco aquilo que vocês estavam comentando, né? Fecha um pouco aquilo que vocês mencionaram, a questão do cronológico, mas também do biográfico, né? Esse processo que mexe não só com o tempo demarcado, né, do relógio, essa subjetividade também ela está tão entranhada dentro de nós, né? A gente praticamente vive em consonância com o relógio, né? Com o relógio, não mais com a natureza, né? No passado a gente se orientava pela natureza. O sol surgia pela manhã, a pessoa saía para trabalhar, ia para a lavoura, então ia para a fábrica, voltava, né? Quando escurecia todo mundo se recolhia. Nós não obedecemos mais esse tempo da natureza, né? A gente meio que superou essas dificuldades da natureza em termos de luz e a gente, depois da Revolução Industrial, né, a corrente elétrica, a lamparina, essas coisas, então a todo momento a gente trabalha, né? Todo momento a gente está disposto, basta ter luz para a gente poder trabalhar e fazer alguma atividade, né? É uma noção mesmo de a lógica de produtividade, né? É contra o ócio, né? É contra o ócio. Mas basicamente você sempre você está se movimentando, e essa movimentação ela vai acelerando a partir das demandas que a sociedade aplica sobre você, né? E você vai ter que seguir o mesmo caminho, a mesma aceleração, a mesma velocidade, porque você tem prazo, você tem que colocar as coisas no seu devido tempo, o seu dia tem que ter um tempo para isso, um tempo para aquilo, e aí vira aquela vida do do personagem Carlitos, né, de Tempos Modernos, né? Mas sim, alguém queria falar? Oi,
há o contratempo, né? Sempre há um contratempo. Há sempre uma disritmia no próprio tempo. Um tempo marcado, um contratempo desmarcado. E esse outro tempo que foge, porque eu queria entender essa dimensão. Por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido. Guattari dá uma entrevista sobre esse livro, fala que os escritores talvez tenham mais propriedades, ou então experimentações, né, ferramentas para pensar o tempo, do que os cientistas, né? Dizendo assim, o Em Busca do Tempo Perdido do Proust é uma ciência do tempo, né? Também, então, há um tempo, eu senti muito uma dimensão de estar, nessa sua última fala, de estar objetivado pelo tempo, né? Ou estar dominado por um outro tempo, uma marcação. Mas, ao mesmo tempo, esse tempo, existe um desejo de quebrar esse tempo, né? Esse tempo que me exprime, né? Vai produzir doença, vai produzir sintomas, vai produzir sofrimento. Há sempre uma contra-efetuação, né, do tempo, ou uma quebra. Estou no ônibus, ou comecei a dançar à noite, né? Comecei a sempre um contratempo. E há o tempo do sonho, quando eu sonho. E, ao mesmo tempo, vai ter tantos tempos simultâneos, como o Alberto falou, tempos multissimultâneos infinitos, em dimensões em que, se você entrasse temporalidades, é uma molecularidade do próprio tempo do pensamento, de cada tempo do corpo. Esse tempo, né, há um tempo violento que marca, mas há um contratempo sempre subjacente, que retorna como num ritmo, né, marcado, desmarcado, como um coração, sempre um coração desritimado. A gente pode pensar o tempo do coração, né? Determinadas situações o coração começa a bater. Tá, 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 né? Então, se a gente pensasse, eu fico pensando exatamente assim, como capturar, cartografar essas microtemporalidades também, né? E se não há um contratempo aí também não perceptível nessa tentativa. Por que eu estou falando isso? No sentido em que há um contratempo que pode ser uma ultrapassagem também. E o que me vem que para os situacionistas, o ato falho, para os aceleracionistas, há também um desejo de tomada da aceleração. Há um movimento de tomada da aceleração em determinadas circunstâncias. Vai ter os aceleracionistas de direita, que estão na moda, estão realmente surfando pela alta velocidade, e situacionistas de esquerda. Isso que me vem, assim, essa diferença entre esse autor, né, e, por exemplo, já essa tendência, essa ação sobre um tempo acelerado. Então, você é uma disputa de tempos, né, intenções e articulações sociais que também aceleram determinados tempos. Desculpa, gente, o tempo de um funk, o tempo de um rap, um tempo de um cara trabalhou o dia todo, mas ele saiu para pichar. De madrugada. Que tempo é esse? Não existe sempre esse contratempo, desse tempo funcional, e tempos simultâneos. No sonho, eu estou em que tempo? Eu não estou nos tempos modernos. Eu estou num tempo mais xamânico que a gente possa imaginar. Alberto quer falar alguma coisa? Alberto? Alberto? Oi, acabou, foi? O colega acabou de comentar aqui, você levantou a mão, sei que você queria falar alguma coisa. Não, foi da outra vez. Eu dei uma saída aqui, aí voltei aqui, só peguei você chamando meu nome. Tá. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Eu ia comentar, mas acho que Então, comente. foi de uma... Eu acho que vai acabar, né? Deixa eu ver aqui. Temos ainda 3 minutos. Bom, é que, assim, me parece, o conceito de dissonância me parece um pouco estranho, né?
se falar de uma aceleração, eu acho que, de fato, é possível, porque a gente, por exemplo, a gente pode pensar dentro por exemplo, do capital, a gente poderia tentar entender trechos ali do capital como sendo uma amostra dessa coisa que acelera, né? Ou seja, por exemplo, a intensificação da exploração, né? Por aí vai. Ou seja, se dentro desses limites, você tem um tempo ali, que é um tempo da jornada de trabalho, não necessariamente é um tempo que seja necessariamente objetivo, mas que seja, em parte é necessário que tenha uma objetividade, né, mas ele não é completamente objetivo. Né? Você tem variações da intensidade do trabalho, por aí vai. Né? Mas, ou seja, tem esses outros elementos. Mas quando você olha numa totalidade, né, e você fala que, bom, esse pedaço aqui da sociedade está mais acelerado, né, está mais rápido do que outro, parece que você tem uma espécie de métrica metafísica, né, que te possibilita entender dentro da história quem está mais avançado e quem está menos. Dentro de uma totalidade, eu acho que é compreensível, né, que seja, a gente possa entender uma aceleração. Agora, dentro de das particularidades, eu acho que... É por isso que eu achei estranho o conceito de dissonância. Né? O que permite, no fundo, a dúvida é o que permite o Hatchmut identificar setores da sociedade que estão mais acelerados que outros, estão mais rápidos que outros. Né? Qual é essa métrica? Ele vai falar aí mais adiante, quando ele vai começar a falar sobre as categorias analíticas e empíricas de demarcação temporal, né? Onde ele vai apontar que há possibilidade, que a ideia mesmo é essa, né? Estudar o tema que aparentemente parece ser subjetivo, mas tem também categorias que podem ser examinadas empiricamente, que é a aceleração tecnológica, que são as categorias, né? A aceleração das mudanças sociais, a aceleração do ritmo de vida, né? E ele vai tentar mostrar a partir dessas categorias como é que pode analisar, fazer o estudo crítico social desses pontos, certo? Então, ele não determinadas interrogações, determinadas Oi? Tá, beleza. Então, como estava comentando, né? A obra do Hatchmut Rosa, ela pretende ser uma obra de análise empírica, né? Sociológica, empírica, de crítica social e tudo. Então, determinadas reflexões, elas não vão ser abordadas porque não tem como você medir. Ela determinadas reflexões ficam mais no âmbito do metafísico, né, das reflexões mais abstratas, filosoficamente falando, e ele necessariamente não tem a intenção nessa obra de resolver essas outras questões, né? É por isso que determinados pontos, e isso eu não coloco como que não é válido, tá entendendo? Estão me ouvindo? Sim. Não ouvindo. Pensei que era... Então, não é que essas questões não sejam relevantes, que não sejam interessantes de se explorar e tudo, mas não é esse o ponto do Hatchmut Rosa, né? Eu realmente eu entendo essa obra
né, desse ponto mesmo sociológico de uma crítica social. Então, quando ele, por exemplo, coloca as instâncias, né, ou categorias empíricas do tempo, ele está realmente querendo afirmar aí de um estudo empírico, né, da modernidade, né, que possa ser, inclusive, analisado, né, com estatística, medido, compreendido na sua forma assim bem sociológica, né? Então, determinadas reflexões ela meio que extrapolam um pouco essas possibilidades, não, e repetindo, não que não sejam, né, importantes, que não sejam necessárias, e pode ser pontos, inclusive, para serem exploradas. Então, né, eu, por exemplo, me preocupo com essas questões e é o que eu pretendo explorar também, né? Mas o Hashimoto Rosa não está tão, pelo menos é o que eu percebo, né, não está tão preocupado com determinadas questões do tempo e de algumas instâncias que possam mudar, né, mudar não, de cruzar determinadas fronteiras, né, do observável, coisa desse tipo. Mas eu acho que são reflexões que, não sei, quem sabe, né, em outras obras dele possam ter mais detalhado sobre essas questões. A questão mesmo do nosso colega, aquele do esquizoanálise, né, ele colocou algumas questões que eu acho extremamente interessantes mesmo, né? Eu acho que aquilo ali explorado, né? E eu, inclusive, anotando aqui para explorar futuramente essas questões. Mas a forma como ele quer analisar essa questão, ela realmente tem um perfil, vamos assim dizer, eu não ia dizer positivista aqui, mas isso seria absurdo, né? Vamos dizer assim, mais sociológica mesmo, né? De uma crítica social, né? Alberto, queria falar alguma coisa? Não, eu lembro que você já passou por essa questão em um dado momento e você mesmo voltou atrás. Você disse, não, veja só, por mais que ele seja um sociólogo, e aí eu acho que, eu não sei, eu trabalho em uma outra compreensão dessa questão. Eu até tinha... É porque não dá tempo do cara explorar tudo aquilo que a gente flerta, principalmente no grupo de estudos, que quando o cara percebe, já passou uma semana, passou duas, passou três, passou um ano. Exato. Mas, enfim, a questão que eu quero colocar é justamente como... Essa questão para mim me parece um liame, não só para o Rosa, mas para a questão sociológica de um modo geral, que é até que ponto, por mais que você pareça absurdo dizer que a sociologia é positivista, mas ela tem um ranço positivista lá no fundinho. Ela já foi, né? Ela tem escolas positivistas, né, da sociologia. Isso isso aí então, sem sombra de dúvida. Mas a questão, eu não quero nem rememorar o passado, eu estou falando do presente da sociologia mesmo. Ela tem um ranço positivista no sentido de que engendra-se, e aí eu fico curioso, porque parece que o Rosa está trilhando um caminho que eu sempre fico na dúvida, que ele vai recair numa espécie de solução inócua, né? Ou numa espécie, às vezes parece que na verdade ele vai se aproximar de uma, sei lá, de uma concepção limítrofe a partir daquilo que ele propõe enquanto sociólogo. Parece que em alguns momentos ele vai transitar nesse sentido, porque eu não vejo nem a filosofia nesse sentido como uma concepção compartimentada de conhecimento, mas algo que está permeado não porque é um preciosismo da filosofia, não, é porque realmente eu concebo dessa maneira, tá? E a sociologia como método
método científico com os métodos científicos implicados, principalmente dentro do sentido de sociabilidade, não é diferente, né? Tem até um texto eu me esqueci o nome da autora agora, que é Hegel contra a Sociologia, que meio que se utiliza dessa dinâmica dialética hegeliana para tornar, para criticar o método sociológico como uma solidificação de determinados diagnósticos, né, para criar essa mobilidade. Me parece que o Rosa, por exemplo, quando ele está colocando a questão ali anterior que você mencionou, né, de que há diferentes temporalidades entre a disseminação da perspectiva moderna e o direito, por exemplo, apesar de ele não adentrar nessa discussão nesse momento, me parece que ele já dá abertura para um outro entendimento de que há algo que ocorre dentro da implicação temporal da formulação de determinadas áreas de conhecimento, ou de métodos, ou de saberes científicos. Né? E esses saberes científicos, a partir da sua formulação, implicam uma certa lógica e uma certa temporalidade dentro daquilo que se torna normativo para esses métodos científicos, saca? Então, aí eu acho interessante, né, o que ele transita, mas eu não sei se ele radicaliza isso dentro da perspectiva que eu esperaria. Mas me parece que, como ele dialoga com Hegel e com Heidegger, talvez ele vá abordar isso de uma maneira minimamente interessante, não que ele vá fugir completamente do método sociológico. E aí, voltando para a questão, né? E você disse, ele é um sociólogo, mas em dado momento você disse, né? Não vou lembrar exatamente qual foi o ponto, mas ele não se resume a uma aplicabilidade de uma sociologia, porque ele entrou em questões filosóficas por conta dessa necessidade, pelo menos me parece. Sim. Era isso. E a gente até falou da questão da memória, do esquecimento. Tem vários outros encontros que a gente focou com essa questão aí. Sim, é porque às vezes quando a gente vai falar de determinados pontos, né, a gente enfoca mais um do que o outro, que parece que a gente está fazendo uma negação sobre outra coisa que a gente, sabe, quando a gente... Aquilo que eu estava falando, né, comentando sobre a pretensão do Hartmut Rosa, e às vezes parece que eu estou dizendo, não, ele não tem nada a ver com filosofia, não é bem assim, não era o que eu quis dizer. É porque às vezes a gente... Outra coisa, a gente quando trata de um autor novo, né, esse autor é novo para mim, não é um autor que eu conheço há muito tempo, há pouco tempo. Então, eu estou ainda caminhando junto com vocês, de certa maneira, né? E redescobrindo alguns pontos, né? Algumas coisas que eu não percebi, e começo só a perceber quando a gente se reúne toda semana e começa a pontuar determinadas questões, né? É que a gente vai realmente compreendendo o autor, né? Nessa troca. Então, tem razão. Porque às vezes o meu medo assim é extrapolar, entendeu? Extrapolar o que o autor está falando, né? E eu fico com muito cuidado temeroso de não extrapolar aquilo que o autor quis dizer. Então, é uma forma própria minha mesmo também de ler um texto, né? Isso às vezes soa, né? Determinado aprisionamento, determinado perspectiva de lida com aquele conteúdo que está sendo abordado, né? E às vezes a gente realmente passa a impressão de que a gente está negando uma outra coisa, né? Negando aquilo que falou antes. Na verdade, não. Na verdade, é apenas a dinâmica, né? O momento em que aquilo está sendo digerido. Mas é isso. Agora,
Eu acho que tem pontos ainda. Vamos para determinados momentos da obra do Hatmuth Rosa, em que por exemplo, essas questões mais filosóficas vão transparecer mais. Em outras partes, ele vai ter um cuidado também com a questão das psicopatologias, né? Inclusive, eu conversando com um professor, parece que ele está falando de psicopatologias que lembra Durkheim, né? E é interessante, o Durkheim era um sociólogo corrente positivista, tal. Aí ele falou, não, mas aí é positivismo, não é legal, tal. Mas, bom, ele está, de determinado modo, trabalhando problemas das patologias, né, das psicopatologias no âmbito do social, né, e das causas sociais dos movimentos sociais em que eles estão sendo engendrados, né? Então, acho que não há problema da gente, de determinada parte da obra do Hatmuth Rosa, ter uma influência muito grande desses caras. Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Mas, por outro lado, tem as partes que ele já... É aquilo que você falou, bicho. Às vezes o cara tá no limite ali de várias correntes. O cara tá mexendo. É a impressão que eu tenho, na verdade. E eu digo mais, eu acho que ele está dialetizando com você e jogando você no liquidificador. E outra coisa, não quer dizer que você se contradiz, você entrou numa contradição, não. Você se contradiz. O que eu quis dizer é que você mesmo já tinha indicado algo que me parecia mais desenvolvido do que você disse agora. Assim, foi uma rememoração do que você mesmo falou. E eu concordei, a gente entrou nessa discussão. Eu também não sou um preciosista de chegar e dizer, isso não me agrada, então isso é um limite e eu não tenho como retrabalhar isso de uma outra forma. Não, eu estudei Durkheim, o Suicídio, inclusive, de Durkheim é um livro muito interessante, tem seus limites na minha percepção, mas vamos ver o que a gente pode extrair de novo dessa questão, por exemplo, desses limites supostamente positivistas que existem ali. Inclusive, eu tive uma professora que era socióloga positivista, assim, de carteirinha, e eu discutia com ela, assim, na porta da sala, assim, fervorosamente, discutia, assim, apaixonadamente pelo conceito filosófico, pela questão, tá ligado? E era muito interessante isso. Eu tive um aprendizado muito interessante desse ponto de vista, assim. E, enfim. Mas eu acho que o movimento é esse mesmo, aí que você está falando. Tem que ter um certo cuidado, mas tem certas coisas também que eu reconheço. Eu sinto o cheiro de Hegel a 100 km de distância. Sacou? E tá cheio de Hegel aí. Sacou? É verdade, é verdade. Rapaz, você tá coberto de razão. Mas e às vezes, bicho, eu leio e releio o mesmo ponto, as mesmas partes, e aí quando eu vou nesse segundo movimento, no terceiro movimento, já me vem uma outra ideia, já vem outra interpretação, já vem uma influência de outro cara, e, rapaz, é um autor assim que, rapaz, me capturou assim, sabe? Me capturou de um jeito bem curioso, porque ele parece que força, né, a gente a tentar destrinchar e tentar interpretar qual é a linha dele. É claro que ele vai ter uma forte influência aqui da escola de Franco, né, o Horner e toda essa galera. Mas, bicho, o cara não fica só nessa, não. Eu tenho a impressão que nesse livro ele faz exatamente esse movimento. Ele apresenta um banquete de possibilidades e ele não às vezes não se posiciona. Já no outro livro que eu estou lendo dele, que é o Ressonância não sei das quantas, eu não sei porque eu tenho que citar em inglês, eu não me lembro agora, ele é mais direto. E às vezes eu dou uma lida em alguns trechos, quando eu consigo. Hoje eu dei uma lida em um trecho, quando ele está falando sobre Heidegger, especificamente, né, para tentar trazer opções para o que você está falando, às vezes, entende? Às vezes quando eu consigo, eu tenho essa preocupação para meio que dialogar, sabe? Aí ele é mais direto.
Nesse não. Nesse ele vai apresentando um banquete de possibilidades, pelo que eu estou acompanhando. É, é. A ressonância é mais recente. Ele já está uma coisa mais maturada, né? Você percebe que determinadas coisas aqui ainda meio que... Então, pelo que eu li, é o que me parece, né? É. E aí também foi a tese dele, né? Aqui foi a tese dele. Então, ele, por exemplo, nas questões das categorias, é muito bom de ler alienação e aceleração. Alienação e aceleração, ele foca em determinadas partes, né? Principalmente as questões relativas às categorias temporais, essas instâncias, que eu acho que também ajuda muito. De repente, eu sou forçado a pegar esse texto para tentar entender um pouco melhor o livro da aceleração, que é a tese dele, né? Parece que ele vai maturando, né? A obra seguinte vai, claro, né? Vai reforçando e vai reelaborando, né? Algumas questões. Eu acho que é interessante mesmo. Agora é a pena que o pessoal saiu, né? Voltado. O pessoal é o Pedro, né? Foi o único que foi e não voltou. O Marcelo tá aí. Não sei se ele tá realmente. Se tá fingindo que tá aí. É porque parece que tinha mais pessoas. Eu tô aqui. Enfim. Tô escutando. Então é isso, gente. É isso mesmo. Eu acho que vem mais coisas. Agora, eu não sei até quando a gente vai continuar até esse ano. Depois a gente conversa, viu, Alberto? Então, eu já estava pensando nisso, inclusive, referente aos sobre o cronograma. Porque, inclusive, geralmente é justamente essa época do ano que eu peço arrego, e principalmente porque eu tô, hoje eu recebi uns 3 textos para fazer revisão aqui e eu não consegui encostar em nenhum. Tá ligado? Tá fazendo revisão? Eu tenho a minha tese para terminar. Oi? É o que, Marcelo? Você tá fazendo revisão de texto? Tô, bicho, eu tenho que comer, velho. Tá ligado? Tem que come. O cara que não tem trabalho não tem bolsa. Tem que, e é só para receber quando terminar. E é só para receber quando terminar, tá? Eu nem comecei. Você vai defender a dissertação quando? Ano que vem. Ano que vem mesmo, né? Janeiro, fevereiro, por aí, né? Vai ser presencial, é? Fevereiro. Vai ser presencial. Eu não tenho prestígio para agora fazer um evento online nessa universidade, não, pô. Eu sou subversivo demais para isso. Concretamente, não só na nomenclatura. Mas o importante é terminar e guardar esse título que para mim não serve de merda nenhuma, mas é bom ter, né? É bom ter, porque tudo que eu passei aí tem que ter aí para ver se a gente consegue fazer alguma coisa para a galera que tá junto com a gente nessa caminhada aí, de fato, tá ligado? Rapaz, tentar um doutorado, não vai pensar, não? Cara, eu penso primeiramente em dar uma descansada da academia, mas eu não sei, porque a última vez que eu falei isso, me obrigaram a fazer um mestrado, então acho que eu não vou nem falar essa porra mais. Tá ligado? Porque parece uma praga. Mas você já tá na academia mesmo, tá ligado? Meu irmão, mas assim, eu não tô aguentando, eu quero dar uma pausa. A minha intenção é essa, eu não sei se eu vou conseguir, tá ligado? Eu não sei se eu vou conseguir, porque inclusive, você sabe que eu prestei o Enem, né? Eu tô querendo fazer psicologia. De um jeito ou de outro eu vou estar enfiado. Se eu passar, né? Porque é muita pretensão eu dizer que eu vou passar, né? Assim, mas assim, se eu passar, eu vou estar enfiado na academia fazendo uma graduação. Mas aí pra mim é uma coisa mais leve, tá ligado? Essa responsabilidade de estar num doutorado e tal, não sei o quê. Mas se for para receber uma bolsa, se eu conseguir, aí alivia meu bolso financeiro um pouco, né? Porque a bolsa de doutorado, para minha realidade... Eu acho que não pode nem fazer doutorado sem bolsa, assim, não conheço. O quê? Eu nunca vi um doutorado sem bolsa. Porra, é porque... Tem, cara. Eu não sei, velho. Eu não sei.
Eu já passei tanta situação que eu não duvido de nada, velho. Não tem Já bolsa passei pra várias todos, não, situações. bicho. Exato, não tem. Acho que eu A não real é essa, tá ligado? A real é essa. Eu vivi várias experiências no mestrado. No doutorado, eu não sei como é que é, mas eu imagino que tem, por exemplo, gratuito ou com bolsa remunerada numa faculdade particular, ou você paga ou você se dá, tá ligado? E eu não vou fazer particular, só vou tentar em federais. Se for pelo menos gratuito, e aqui não tem essa possibilidade, porque aqui, na verdade, é tudo arrumadinho. Então, se for fora, tem que ser remunerado, tá ligado? Eu não tenho como Sim, sobreviver em lógico. outro estado, eu não tenho dinheiro, tá ligado? Então, quando eu falo nesse sentido de bolsa, é tipo, tem que ter uma grana para eu ir para outro estado, porque aqui não vai rolar, sacou? Entendeu agora? Qual é a questão? Uhum. Aqui não vai rolar porque já tem as cartas marcadas de sempre. Porque o doutorado da Federal daqui abriu recentemente. E já tem as cartas, tem 10 anos de carta marcada pra botar pra dentro agora, tá ligado? Sendo bem sincero, tá ligado? Eu conheço o cenário daqui, como é que funciona. Então não tem possibilidade de fazer aqui. Entendeu agora? Qual é a ideia? Uhum. Vai tentando para outras universidades. Geralmente Exato, é tem isso como estudar isso, que eu né? vou fazer se eu tiver saco. Tá ligado? Sacou? Essa é a parada. Enfim. Então, gente, obrigado. Valeu, Valeu. Nelson. Boa noite. Discussão boa, Muito da pega. obrigado. Valeu mesmo. Um abraço. Valeu. Até mais.